Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, e nesses capítulos que nós estamos vendo, os últimos, são as instruções de Deus a Moisés em relação ao tabernáculo, às ofertas, veremos as vestes sacerdotais, tudo relacionado a como funcionaria o tabernáculo, como deveria ser construído, sobre a construção da arca. E no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 27, nós vemos as instruções a respeito do altar para os holocaustos, do pátio que deveria existir ali no tabernáculo e sobre o óleo do candelabro. O candelabro era aquela peça que está descrita ali no capítulo 25, ele deveria ser de ouro puro e ele tem 7 lâmpadas, e essas lâmpadas deveriam permanecer acesas. É o que está escrito aqui, é o que eu quero compartilhar com os irmãos no capítulo de hoje, que eu vou ler dos versículos 20 até 20 e 21, que são os últimos versículos aqui desse capítulo. Então, Êxodo 27, versículos 20 e 21, está escrito assim: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Então, nós estamos vendo que tudo que Deus foi direcionando Moisés a fazer apontava para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, a obra perfeita que Cristo Jesus viria realizar. E aqui não é diferente. Quando nós vemos Deus pedindo para que os israelitas levassem azeite puro de olivas batidas, para quê? Para manter a iluminação. As lâmpadas, as 7 lâmpadas do candelabro deveriam permanecer acesas. Quem faria isso seriam os sacerdotes. Veja que diz: Arão e os seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor. Amados, tudo isso nos leva à compreensão do que Cristo realizou, da obra que Cristo Jesus realizou. Quando nós vamos para Apocalipse, lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 5, que vai falar diante do trono de Deus, falando do trono de Deus, está falando se houve vozes, trovões, relâmpagos, e diante dele está os seus 7 espíritos. Eu quero até ler esse versículo aqui de Apocalipse. Olha que interessante aqui, amados. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Apocalipse 4:5 diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 espíritos de Deus. Veja que interessante isso, né, amados? Então, no trono ali de Deus, na descrição ali de Apocalipse que João está vendo, o trono de Deus, na frente está o quê? 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Essas lâmpadas estavam acesas. Então, nós já vemos aqui a representação dessa luz, dessa lâmpada acesa diante de Deus, sendo que os 7 espíritos de Deus. Quando nós vemos os 7 espíritos de Deus, nós podemos pensar, como assim? Não é só um espírito, só o Espírito Santo, mas é a manifestação do Espírito Santo. Isaías 11 fala sobre isso. Já vou ler para ficar mais claro para os irmãos. É a manifestação da plenitude do Espírito de Deus. Então se manifesta como o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de poder, o Espírito que derrama sobre nós o temor do Senhor. Isso está em Isaías, amados. Isaías 11:2 fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, falando sobre Jesus. Então, o Espírito do Senhor repousará sobre Jesus. E o Espírito do Senhor, ele é o Espírito que dá sabedoria e entendimento.
o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isso você pode encontrar lá em Isaías 11:2. Então, esses são os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, é o Espírito de Deus que se manifesta como o Espírito, a plenitude, né? O Espírito do Senhor, o Espírito que dá entendimento, dá sabedoria, dá conselho, poder, o Espírito que dá discernimento, o Espírito Santo que nos dá o temor do Senhor. Então, essas são as manifestações do Espírito Santo de Deus. E aí, quando Deus pede para Moisés construir ali o candelabro, e ele diz que as 7 lâmpadas deveria ser um candelabro, ele teria uma haste central, é como se essa haste central simbolizando a plenitude, né? O Espírito do Senhor, com 3 hastes do lado. E essas 3 hastes seriam essa manifestação que nós acabamos de ler aqui em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, que é o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá poder, o Espírito que dá conselho, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que dá o temor do Senhor. Então, essas manifestações ficariam ali representadas nesse candelabro que teriam as 7 lâmpadas acesas. E seria o serviço de quem? Dos sacerdotes manter as lâmpadas acesas. Mas quem traria o óleo para que permanecesse? O óleo é o combustível. Quem traria? O povo. Veja que diz: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, porque as lâmpadas precisam ficar sempre acesas. Então, o povo teria que trazer esse azeite, esse óleo, o combustível para manter a lâmpada acesa. Então, nós já vimos que quando Deus vai falar lá em Apocalipse, quando Jesus dá a visão para João, né, leva João até o trono de Deus, ele vê o trono, ele ouve relâmpagos, trovões, e ele vê as 7 lâmpadas do Senhor acesas, o fogo do Senhor aceso, e a Bíblia diz que são os 7 Espíritos de Deus, que nós lemos ali em Isaías 11:2. Então, essa luz que precisa ficar acesa é o fogo do Senhor, o fogo do Espírito de Deus, que se manifesta como Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de conselho, Espírito de temor. Dessas 7 formas é que o Espírito Santo se manifesta, se revela a nós. São as manifestações do Espírito Santo, não simplesmente no sentido dos dons do Espírito, mas principalmente a manifestação do quê? Do caráter de Deus, por meio do temor, da sabedoria. Amados, isso é incrível, porque quando nós vemos isso, e aí nós olhamos lá para Apocalipse, entendendo que tudo o que está escrito aqui no Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir, não é a totalidade, mas eram sombras do que haveria de vir, porque a realidade encontra-se em Cristo, nós começamos a perceber que tudo aponta para a obra consumada de Cristo Jesus. E quando nós vamos para Apocalipse, nós lemos que Jesus está andando entre o quê? Entre os candelabros. Ali no capítulo 1 de Apocalipse, nós encontramos que João tem uma visão e ele vê Jesus andando entre 7 candelabros de ouro. E quando Jesus vai explicar para ele o que são aqueles candelabros de ouro, Jesus diz assim: os 7 candelabros são as 7 igrejas, que eu quero que você escreva as 7 cartas para as 7 igrejas. Ou seja, Jesus faz a comparação de candelabro com a igreja. Então, quando nós vemos aqui em Êxodo, Deus pedindo, orientando Moisés para construir todo o tabernáculo, nós vemos que o candelabro, ele ficaria no lugar santo. A arca, que representa a presença de Deus, nós já vimos a arca como o propiciatório de onde Deus se manifestaria e falaria com Moisés, estaria onde? No lugar santíssimo, no santo dos santos. Então, entre a arca e o candelabro tem o quê? Tem um véu que separa. Mas agora,
em Cristo Jesus, nós já vimos isso no devocional anterior, de sexta-feira, o véu foi o quê? O véu foi rasgado. Então, a igreja, o candelabro, está diante de Deus. E o fogo, que é o Espírito Santo, precisa permanecer o quê? Aceso, continuamente. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, vai escrever na sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 19, ele começa a dar várias instruções para os irmãos de Tessalônica, e em 1 Tessalonicenses 5,19 ele diz: não apaguem o Espírito. Ou seja, tudo aqui apontando para a nossa realidade em Cristo Jesus. A igreja, também representada na Bíblia, lá em Apocalipse, como sendo o quê? O candelabro. A luz do candelabro, o fogo do candelabro, a lâmpada do candelabro, precisa ficar o quê? Acesa, sempre. Mas quem que mantém acesa? Quem que tem o poder de manter essa lâmpada acesa? Quem que é a luz do mundo? É o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus se manifestando através do que nós já vimos ali em Isaías 11:2, as manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Agora, onde entra o nosso papel de colaboração para que essa lâmpada, essa luz, permaneça sempre acesa? Existe um papel de colaboração nossa. Nós não temos um papel de passividade nisso, pelo contrário. Deus nos convida como seus filhos, como igreja santa, redimida, que recebeu da luz do Senhor, que é o Espírito Santo, que recebeu do seu fogo, que é o Espírito Santo. O Senhor nos convida para o quê? Para não apagarmos o Espírito. Ou seja, amados, quem nos dá a luz é o Senhor. O Senhor é a luz do mundo. Mas Ele nos chamou para que nós também sejamos luz do mundo. E como que nós seremos luz? Mantendo a luz principal, que é a luz de Deus, proveniente do seu Espírito, acesa. Portanto, nós temos um papel do quê? De cooperação, para que essa luz não se apague. Amados, veja que não somos nós que criamos a luz. Não somos nós os autores da luz. Quem é a luz? É Cristo. É por meio do Espírito Santo que ele derramou em nós, sobre nós. Mas a palavra nos diz, como eu mencionei em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Significa que eu e você temos o poder, a capacidade de apagar o Espírito Santo. O que significa apagar o Espírito Santo? Apagar a manifestação de Deus na nossa vida. Por isso, amados, que Deus nos chamou como seus colaboradores. Sabe, nós precisamos entender essa nossa vida como colaboradores de Deus. Às vezes nós complicamos um pouco. Por quê? Porque achamos que somos nós que vamos nos auto-salvar. Não! A salvação, a redenção, a justificação, o perdão, essa luz derramada sobre nós foi Cristo quem fez. Ele fez isso completamente. A obra que Cristo Jesus realizou foi completa e está consumada. Ele nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos deu uma nova vida, nos justificou, derramou do seu Espírito em nós. Nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo. Quem fez isso? Cristo Jesus. Ele fez tudo isso. Agora, ele nos chama para uma vida de cooperação, por isso que é pela fé. O crer, a manifestação do crer é exatamente assumir esse papel de colaboradores de Deus que nós temos. Então Deus nos chama para essa vida de cooperação, para que tudo o que Ele já conquistou para nós seja manifestado através de nós.
Porque uma luz, ela se torna o quê? Visível. Não tem como esconder a luz. Jesus fala sobre isso. Não tem como esconder uma candeia. Você não vai colocar a candeia embaixo da cama. Não, você vai colocar no alto para que todos vejam, para que ilumine todo o lugar. Ou seja, não tem como nós escondermos a luz que Deus já nos deu. Mas a Bíblia diz que tem como nós apagarmos. Porque se o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu não apaguem o Espírito, significa que nós podemos apagar a luz de Deus através de nós. Ah, amados, eu não sei vocês, mas eu não quero isso, de jeito nenhum. Eu quero assumir o meu papel de colaboração com Deus, de colaboradora de Deus, para manter continuamente essa luz o quê? Acesa. Para que todos vejam e que ilumine o lugar. Porque para que serve a luz? A luz serve para iluminar. Então Deus já nos deu da sua luz e Ele conta conosco para mantê-la acesa, para que ela não se apague. Para quê? Para que nós sejamos luz nesse mundo, para que nós possamos iluminar onde nós estivermos. Ah, amados, é para isso que nós nascemos de novo. Nós fomos chamados para quê? Para sermos a representação de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A Bíblia fala isso em 2 Coríntios 5, do versículo 17 em diante. Agora que somos uma nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, Deus nos escolheu para falar a mensagem dele e para sermos embaixadores de Cristo sobre a terra. Ou seja, Deus nos chama em Cristo Jesus para nós assumirmos esse papel de colaboradores de Deus e sermos a luz do mundo, não com uma luz própria, é a luz que vem de Deus, é a luz que vem do Espírito Santo. Não é luz própria, não vem da nossa capacidade, do nosso poder, não. Foi Cristo Jesus quem fez isso. Mas como colaboradores de Deus, nós temos o poder de manter essa luz acesa ou de apagá-la. É o que Paulo explica, como eu já mencionei, em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito de Deus. Ah, amados, que eu e você entendamos isso e levemos uma vida de constante vigilância. O que é constante vigilância? Muitas vezes nós falamos isso e pensamos que nós devemos estar assim o tempo inteiro amedrontados, o tempo inteiro pensando assim, olha, o diabo quer vir contra mim. Nós temos essa ideia de vigilância como se fosse isso. Não, eu tenho que vigiar, o diabo vai tentar aqui contra mim, isso ou aquilo. Amado, sabe o que é nós levarmos uma vida de constante vigilância? É uma vida de constante confiança em Deus e uma vida de constante entrega a Deus. Isso é ser vigilante. Isso é não apagar a luz do Espírito de Deus. Amados, o Senhor nos chama para confiarmos completamente nele. O Senhor nos convida para que a luz dele seja manifestada através de nós. E muitas vezes nós queremos manifestar a luz de Deus através da nossa própria capacitação. É impossível. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve algo que é uma dica de como que nós podemos manter essa luz acesa e não apagar a luz do Espírito Santo. Romanos 12:1 fala assim: eu rogo pelas misericórdias de Deus, irmãos, que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Veja que ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se apresentem como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, ou seja, não é uma passividade, porque não é um sacrifício que já está morto. Quando a Bíblia fala um sacrifício vivo, significa que eu pego toda a minha vida e entrego à disposição de Deus e digo, Senhor, tá aqui. Eu entrego
tudo ao Senhor. Eu abro mão do direito que eu tenho sobre a minha própria vida e me entrego ao Senhor como um sacrifício vivo. Eu abro mão do direito da minha vida, das minhas escolhas, e eu entrego ao Senhor como um sacrifício vivo, santo, ou seja, santidade, santificação, sacrifício vivo, santo e agradável. Como que é agradável? A Bíblia diz que a única forma que nós temos de agradar a Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós entregamos a nossa vida, abrimos mão do direito que temos sobre a nossa vida. Esse é um sacrifício vivo. Eu abro mão, eu tenho vida, mas eu abro mão do direito que eu tenho sobre a minha vida e eu me apresento ao Senhor, me dispondo, me entregando completamente a Ele de forma santa, ou seja, a minha vida está debaixo da santificação que vem do Espírito Santo. E eu vou entregar tudo isso de forma agradável, ou seja, permanecendo em fé na suficiência de Cristo Jesus. Daí a Bíblia completa, esse é o culto racional de vocês. Ou seja, esse é o culto, essa é a oferta que Deus espera de mim e de você. Para quê? Para que a luz do Espírito Santo não se apague. Ah, amados, que eu e você entendamos isso. Sabe, nós vivemos um cristianismo, temos vivido, infelizmente, temos vivido um cristianismo que as pessoas não querem mais revelar a luz de Cristo, manifestar a luz de Cristo, manifestar a vida e o caráter de Cristo. Elas querem resolução de problemas, elas querem bênçãos, elas querem as coisas materiais desse mundo aqui. Muitas dizem, eu quero paz, eu quero alegria, e não conseguem perceber que paz e alegria, por exemplo, já fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque são duas das características, né? Paz e alegria, duas das características do fruto do Espírito que já vive em nós, já está em nós. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Ou seja, a paz, a alegria, o amor que muitas pessoas buscam já está dentro de nós, vivendo em nós, depositado em nós. Por quê? Porque faz parte do fruto do Espírito. Por que não tem se manifestado na nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos apagando o Espírito Santo. Por quê? Porque não estamos nos entregando a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Amados, que eu e você, nós desejemos viver plenamente a vida que Cristo conquistou para nós. Que eu e você, nós sejamos esses que a luz de Deus nunca se apaga. Nós vamos ser aqueles que vamos assumir um compromisso com Deus, de colaborarmos com Ele para que a luz dele nunca se apague. Para que a luz do Espírito de Deus permaneça acesa, sendo revelada através de nós todos os dias da nossa vida. Nós vamos ser aqueles que iluminam o lugar onde nós estamos. Como que nós iluminamos o lugar onde nós estamos? Sendo a presença manifesta de Cristo Jesus, não apenas através dos dons do Espírito. Os dons do Espírito são poderosos, sim, mas o que impacta a vida e o coração das pessoas é a manifestação do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo revelado e manifestado através da nossa vida. E muitas vezes nós temos apagado o Espírito Santo das nossas vidas, temos apagado a manifestação da luz do Espírito Santo em nossas vidas, buscamos os dons, queremos o avivamento, mas estamos apagando a luz de Deus, porque estamos apagando o caráter de Cristo, estamos apagando a manifestação do Espírito Santo de Deus através do seu fruto. Amados, que eu e você nos entreguemos todos os dias da nossa vida, não apenas um dia ou outro, todos os dias da nossa vida,
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Pois você lê Romanos 12:1. E daí já lê a continuidade do texto, Romanos 12:1, 2. Vai ver que tem muito a ver com renovação da nossa mente, com estarmos em constante vigilância e constante apego e relacionamento com a palavra de Deus. Como eu mencionei, vigilância não é estarmos ali, olha, o diabo quer me atacar, olha, né? Nós temos essa ideia de vigilância assim muito debilitada. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro é a nossa submissão a Deus. Resisti ao diabo pela fé e ele fugirá de vocês. Como que nós resistimos ao diabo? Nos sujeitando a Deus. Isso é vigilância. Por isso que o não apagar, nós estarmos em constante vigilância para que a lâmpada, a luz, o fogo do Espírito não se apague das nossas vidas, significa nos entregarmos diariamente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que eu e você, nós vivamos assim todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. E amados, quando nós lemos todo o contexto lá de 1 Tessalonicenses, quando vai falar sobre não apagar o Espírito Santo, todo o contexto ali está Paulo encorajando os irmãos a viverem uma vida santa, de retidão. Ou seja, uma vida que negligencia a santificação é uma vida que dá vazão para apagar a luz do Espírito. Uma vida que se conforma com o modelo desse mundo pecaminoso, que se conforma com o pecado, que não tá nem aí, é uma vida que começa o quê? A apagar a luz do Espírito Santo. Por isso que a minha oração é que eu e você entendamos essa verdade e possamos vivê-la todos os dias da nossa vida, nos entregando diariamente ao Senhor, nos santificando e confiando plenamente na suficiência de Cristo Jesus. E então, a luz do Espírito Santo se manterá plenamente acesa e nós seremos, de fato, a luz desse mundo. Vamos manifestar o fruto do Espírito, vamos manifestar o caráter de Cristo, vamos manifestar e revelar a vida de Cristo. E definitivamente seremos os embaixadores e os representantes de Cristo Jesus nessa terra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor tem nos conduzido, Espírito Santo, para uma vida que glorifica o Senhor. Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós. Obrigada pela obra completa de Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor mesmo derramou da tua luz sobre nós, do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos manifestar essa luz. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós compreendamos a vida que nós precisamos levar de rendição, de submissão ao Senhor, nos oferecendo diariamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, para que a Sua luz não se apague das nossas vidas. Pelo contrário, que a sua luz brilhe e brilhe cada vez mais, como está escrito em Provérbios, que a nossa vida, a vida do justo é como a luz da alvorada que vai brilhando cada vez mais, que assim seja na nossa vida, que a luz em nossa vida vá brilhando cada vez mais. Nos ajuda a viver assim, nos ajuda a assumir essa responsabilidade como colaboradores do Senhor, nos ajuda a assumir essa responsabilidade como cooperadores no seu reino. Pai, nos tira dessa passividade, dessa inércia. Nos tira, Senhor, do engano, da mentira que muitas vezes tenta nos emaranhar nessa vida meramente terrena, natural e tem nos impedido muitas vezes de manifestar a luz do Senhor. Pai, nós queremos que a luz do Senhor brilhe cada vez mais e que nós possamos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Queremos viver para a sua glória, queremos de fato ser luz nesse mundo aqui. Porque o Senhor já fez uma obra completa e nós recebemos os benefícios dessa obra pela fé e queremos de fato sermos os seus representantes. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus,
Nós queremos assumir o nosso papel como seus colaboradores, seus cooperadores. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.